Direito tributário. Você conhece os seus? Bem, então este é o momento para descobrir tudo sobre impostos, como o IPTU. Nós estamos recebendo aqui no estúdio, ao vivo, o advogado Dr. Djair Rota, especialista em direito tributário, e a gente vai falar hoje sobre, de maneira geral, sobre os impostos, taxas, mas também de forma mais sucinta sobre o IPTU. E a gente agradece de antemão a sua disponibilidade, doutor Djair, estar aqui conosco, para ir tratar de um assunto que incomoda todo cidadão, né? Francisco, boa noite ao telespectador da TVD. Agradeço o convite de estar aqui e espero poder aí tirar algumas dúvidas dos contribuintes, né? Perfeito. Djair, a princípio a gente gostaria de estar perguntando assim, qual que é a razão de imposto? Francisco, vamos falar o seguinte: o tributo, ele é um gênero que dentro dele tem várias espécies, como o imposto, a taxa, a contribuição e por aí adiante. O que gera o imposto é você ter um bem. Por exemplo, no caso do IPTU, para ser bem específico, você ter uma propriedade ou posse sobre um imóvel, um prédio dentro da área urbana, gera o fato de pagar o imposto. Não que eu vou pagar imposto, mas o município, o governo, ele tem que me dar algo em troca. Não, o imposto você é obrigado a pagar simplesmente porque a lei determinou que você tem que pagar. O tributo, ele é para encher os cofres do governo. Na verdade, o governo ele precisa de dinheiro para se manter, para continuar suas políticas públicas, questão de saúde, segurança. Então, ele lança os impostos, as taxas e as contribuições. São todos tributos que servem para alimentar os cofres do governo. Isso deveria ser revertido em serviços e em bens para a população. A indignação, na realidade, é por conta disso, né? Você paga e não vê o resultado daquilo voltando para que você tenha uma vida melhor na cidade. Sim, o imposto você não tem que ter nada em troca, que é diferente da taxa. A taxa você tem que pagar quando o governo ele deixa à sua disposição, ele oferece, você utiliza algum serviço que ele presta. O imposto você tem que pagar porque a lei manda e você não tem que ter nada em troca. Tá, ok. Bom, com relação ao IPTU, ele paga porque ele tem a propriedade de um bem, que você disse. Sim, a propriedade ou a posse. Mas seria um pouco injusto, né? Mas porque eu tenho a propriedade, eu tenho que pagar o imposto quando já dá um trabalho danado para adquirir, para construir, e depois ainda tem que pagar todo ano. Quer dizer, não vai acabar nunca. Não, Francisco, não vai acabar. O fato gerador do IPTU é a posse ou propriedade do bem, ele é gerado, segundo o entendimento dos tribunais, 1º de janeiro de cada exercício, não tem como fugir. E com relação ao valor do tributo, ou seja, o bem tem um valor real e um valor venal. Por que essa diferença? Veja, o valor venal ele é utilizado para determinadas circunstâncias. O valor real para outras. Alguns dizem que poderiam ter o mesmo valor, outros já divergem. Ah, perfeito. E assim, se a pessoa deixou de pagar o seu IPTU, ela tem prescrição dessa dívida ou não prescreve? Sim, Francisco. Muitas vezes, vamos ser bem direto. Por uma questão de desemprego, de saúde, perdeu, não tem condições. Ele deixou de pagar um determinado ano e aquilo ali não prescreve, não prescreve? Sim, a partir do fato gerador do tributo, que pode ser 1º de janeiro, outros entendem que é no vencimento da primeira parcela, enfim, cria a obrigação de se pagar o imposto. E se o sujeito passivo da obrigação, o proprietário do imóvel, ele não pagar, o município tem 5 anos para cobrá-lo judicialmente, senão não poderá mais cobrá-lo judicialmente. Dentro de 5 anos pode haver a cobrança, pode haver a penhora do imóvel, posteriormente o leilão, mas depois desses 5 anos não pode haver mais cobrança na justiça. Ah, perfeito. E quer dizer, o chefe do executivo, o administrador público, ele não pode deixar de fazer, então, essa obrigatoriedade. Ele é obrigado a executar mesmo, senão ele incorre na renúncia de receita, é isso? Não. Não, Francisco, ele tem que executar, ele é obrigado a cobrar. Pode cair, em alguns casos, algum entendimento, dependendo das circunstâncias, sim, pode cair na renúncia de receita ou não. Mas um crime de responsabilidade, se ele falar, não, hoje eu acordei, eu não quero executar o IPTU.
Isso é um crime de responsabilidade. Mas renúncia de receita, dependendo das circunstâncias, seria muito difícil, é um pouco diferente. E, na realidade, também é um imposto necessário para que a cidade sobreviva, né? Mas vamos dizer o seguinte, se eu atrasei, ou seja, eu tenho que pagar o deste ano, do ano passado, às vezes a pessoa vai para um parcelamento. É interessante? Francisco, tudo depende das circunstâncias. Mococa, nós temos excelentes advogados e quem estiver nessa situação, consulte um advogado de confiança que ele vai emitir um parecer completamente formado na circunstância do contribuinte. Porque quando você deixa de adimplir o tributo, você deixa de pagar, ele tem uma multa, ele tem correção monetária e ele tem juros, que isso deixa muito difícil de se pagar a dívida. Não é interessante deixar de pagar o imposto. Mas quando isso acontece, dependendo da circunstância, é interessantíssimo você aderir a um parcelamento ou não. Tudo depende do que o advogado do contribuinte, o advogado do cidadão, falar. Ele vai ter uma noção muito melhor pegando um processo e vendo a dívida da pessoa. Mas, em resumo, não é, a não ser que seja uma dívida muito alta, que você entre num programa de refis, que é recuperação fiscal, programa de recuperação fiscal, que você consiga parcelar em 48, 60 vezes. Aí pode ser que se torne interessante. Bem, e com relação a juros que você acabou de mencionar, Jair, fala-se muito também na questão de juros abusivos. Quando que um juros é considerado abusivo? Francisco, isso é uma matéria um pouco complexa, que é o seguinte, por exemplo, no caso do ICMS, o governo do estado, ele cobra 0,13% ao dia no atraso do tributo. E isso o Tribunal de Justiça julgou inconstitucional. Não pode, porque a lei fala que tem que ser taxa Selic. Segundo a lei da União, tem que ser Selic e julgou inconstitucional nisso. Então existe a tese de que, quando o juros tributário ele é maior do que a Selic, ele não pode. E isso estaria infringindo as normas da Constituição e do Código Tributário Nacional. Então, caso o contribuinte tenha dúvida, eu estou sendo lesado, esse juros está alto, essa correção como é que está sendo, consulte um advogado. No Mococa nós temos excelentes advogados, excelentes colegas que poderão dar uma explicação, fazer um parecer e elucidar de maneira completa o cliente, o cidadão, o contribuinte, dentro daquilo, dentro da expectativa que ele tem. Você mencionou a questão de defesa de contribuinte. É fácil, ou seja, é simples a defesa de um contribuinte que está sendo executado no fisco? Francisco, tudo depende da situação que está o processo. Se o advogado chegar, como eu já disse, grandes colegas na cidade, ele pode ver o processo tem prescrição, o processo tem uma nulidade, às vezes tem alguma formalidade que não está cumprida e é fácil fazer a defesa. Tem processo que não tem como fazer defesa, mas tem processo que é fácil. Tudo depende do que vai se encontrar, do que o advogado vai encontrar na frente. Mas, em resumo, não é difícil. O brasileiro ele tem aquela mania de é imposto, eu tenho que pagar, está na justiça, eu preciso correr e pagar. Não, calma. Eu falo para todo mundo, gente, calma, põe a cabeça no lugar, consulte um profissional. Não custa. Muitas vezes, vou gastar com consulta de um advogado. Pode economizar muito mais pagando um advogado para uma consulta do que parcelando, às vezes, um tributo que está prescrito. Com relação à taxa, as taxas são criadas para uma necessidade momentânea ou para um determinado serviço. Hoje a gente aqui em Mococa, especificamente, a gente tem a taxa de bombeiro e também uma polêmica que foi a taxa de conservação de estradas. É obrigatório? É legal? Francisco, a taxa ela é obrigatória, ela é legal. Cumprindo o que a lei determina, ela é obrigatória. O que muitas vezes se encontra por aí são taxas que não estão cumprindo com a determinação legal. São taxas que deixam a desejar, taxas que não estão cumprindo as formalidades da lei. E nisso daí o contribuinte ele esbarra numa nulidade que faz com que ele, vamos dizer assim, anule uma execução fiscal, por exemplo, e deixe de pagar o que o governo cobra. E hoje, né, no cenário nacional, fala-se muito na questão da volta da CPMF, né, que seria provisório e acabou ficando definitivo. Isso também é para a questão das taxas? Sim, Francisco. A CPMF é uma contribuição. O governo federal quer voltar à CPMF para engordar os cofres públicos. Hoje nós deparamos aí com a grave crise econômica e também política,
Então, a presidente Dilma, provavelmente, vendo que está perdendo a arrecadação, gastando mais do que ganha, e isso vai incorrer em crime de responsabilidade fiscal, ela quer criar de novo essa contribuição para angariar mais fundos para manter a máquina pública funcionando. Você comentou logo de princípio com relação ao Refis. Ele é uma iniciativa viável para quem está inadimplente? Francisco, tudo depende da situação. Muitas vezes você pega um contribuinte que deve um imposto pequeno, um valor pequeno, ou não faz tanto tempo que ele está devendo, talvez seja. Agora, um contribuinte que ele vê que, em muitos casos, mesmo com parcelamento, ele não consegue estar pagando, estar adimplindo, estar quite com a sua situação fiscal, ele deve procurar um advogado. Ele vai num advogado de confiança dele e fala, olha, minha situação é essa, o que pode fazer? Porque o profissional, ele vai estar munido de todas as defesas que a lei permite para o contribuinte. Então, tudo depende. É o que eu sempre digo, vale a pena conversar com o advogado, conversar com o profissional. Fala-se também, e é uma indignação de várias pessoas, vários contribuintes, que se dá mais vantagem para quem ficou inadimplente do que para quem paga em dia. E aí as pessoas passam, por sua mente aquela questão de, para que eu vou pagar em dia se depois eu posso ter 50% de multa e juros, eu posso investir isso aqui em uma aplicação e depois eu pago isso ainda com desconto. É vantagem ficar inadimplente? Não, Francisco, não é vantagem. Os contribuintes têm que entender que a partir do momento que eles deixam de cumprir com a obrigação tributária, eles deixam de pagar o imposto, isso vai correr juros e correção monetária, que muitas vezes, em alguns casos, pode deixar a dívida impagável. Bem, para a gente encerrar, Jair, o nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria de falar um pouquinho também sobre o ICMS. A gente está falando aqui, divulgando aqui o Concilia São Paulo e também do ITR. Sim, o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é um imposto estadual. Quem está inadimplente, procure um advogado de sua confiança, que tem algumas irregularidades, inclusive essa que eu disse, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou inconstitucional os juros que a Fazenda Estadual cobra em cima do ICMS. O ITR, que é o Imposto Territorial Rural, segue as mesmas regras do IPTU. Então, às vezes, o proprietário de uma propriedade rural, ele fala que não consegue um financiamento porque não pagou o ITR. Consulte um advogado. Muitas vezes ele consegue aí na justiça uma defesa e volta a ter uma situação fiscal regular. Obrigado pela presença, Jair. Francisco, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui. Agradeço aos telespectadores da TVD.